Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça numa investigação incrível que está bem aí, escondida à vista de todos, dentro das folhas de cada plantinha que existe no nosso planeta. É uma verdadeira história de detetive evolutiva, onde a gente vai mergulhar fundo na biologia molecular para entender, de verdade, as bases da vida na Terra. Bora lá? E a gente já começa com ninguém menos que Charles Darwin. Imagina só, o próprio pai da teoria da evolução ficou super frustrado ao olhar para as angiospermas, as plantas com flores. Ele chegou a chamar a rápida evolução e a enorme diversidade desse grupo de um mistério abominável. Afinal, como é que essas plantas surgiram e se diversificaram de um jeito tão explosivo? A chave para resolver esse quebra-cabeça histórico, com certeza, não está no que a gente consegue ver a olho nu. A resposta está naquela maquinária microscópica super oculta que simplesmente forma a base da cadeia alimentar do planeta inteiro. Mas que segredo genético ancestral é esse escondido no meio das células vegetais? Seção 1. O segredo das células vegetais. Bom, vamos dar um zoom nesse mundo microscópico e iniciar nossa investigação. E olha só a nossa primeira grande pista. Diferente da maioria dos seres vivos mais complexos, tipo os animais, as plantas têm uma arquitetura genética que é de cair o queixo. Elas não têm só um, mas sim 3 genomas diferentes operando ao mesmo tempo, em compartimentos separados da célula: o núcleo, o cloroplasto e a mitocôndria. É esse motor triplo que impulsiona absolutamente toda a vida vegetal. Seção 2. Uma origem de simbiose. Mas, espera aí, como uma célula acaba com 3 genomas diferentes? Para entender isso, a gente precisa dar uma viajada no tempo. O grande pulo do gato aqui é um conceito chamado endossimbiose. Pensa nisso como um mecanismo biológico central que permitiu que células ancestrais ganhassem novas funções. Funciona assim: há bilhões de anos, uma célula literalmente engoliu a outra. Só que, em vez de destruir e digerir o lanchinho, elas começaram a viver juntas, numa parceria que foi absurdamente benéfica para as duas. Isso rolou num passo a passo muito genial. Primeiro, uma célula primitiva que não usava oxigênio englobou uma bactéria que conseguia usar o oxigênio. Essa bactéria acabou virando a mitocôndria. Muito tempo depois, algumas dessas novas células engoliram um segundo organismo, uma bactéria capaz de fazer fotossíntese. E pimba, nasceram os cloroplastos. A célula hospedeira ganhou, do nada, usinas de energia e painéis solares internos. Vindo essa linha do tempo, a coisa fica super visual. Dá para notar direitinho a célula original incorporando essas bactérias uma após a outra e se transformando aos poucos na célula vegetal complexa que a gente conhece hoje, com genomas totalmente misturados. É uma verdadeira dança de sobrevivência e adaptação. Seção 3. O genoma nuclear gigante. Agora a gente vai mudar um pouquinho o foco e falar do CEO da célula, o centro de controle. Esse genoma nuclear não é nada quieto, viu? Ele é dinâmico demais, muito por causa dos famosos elementos transponíveis, ou genes saltadores. Com uma origem que provavelmente vem de vírus ancestrais, esses pedaços de DNA ficam pulando e se multiplicando dentro do genoma. O resultado? Ao longo de milhões de anos, isso causou um crescimento simplesmente explosivo no DNA das plantas. Só para colocar isso em perspectiva e a gente ter uma noção do tamanho, o genoma humano tem ali seus 3,3 bilhões de pares de bases. Bastante coisa, né? Mas aí vem uma plantinha nativa do Japão chamada Paris japonica, que tem um genoma monstruoso de 148,8 bilhões. É um código genético quase 50 vezes maior que o de um ser humano. Ter um genoma gigante assim não significa que a planta é mais complexa, mas mostra como o DNA vegetal consegue expandir de forma insana. E as bizarrices não param no tamanho da fita de DNA. Dá só uma olhada nesse número. 1440. Exatamente essa quantidade de cromossomos dentro de uma samambaia chamada Ophioglossum reticulatum. É o recorde absoluto de cromossomos numa planta. Isso só prova os extremos absurdos que a evolução das plantas consegue alcançar. Seção 4. Usinas de energia e painéis solares. Vamos voltar os holofotes para as 2 organelas que dão o gás e a energia para a planta sobreviver. Começando pelas mitocôndrias, que são as verdadeiras usinas de energia, fabricando aquele famoso ATP. E olha que loucura, o genoma da mitocôndria nas plantas tem um tamanho que varia absurdamente de espécie para espécie. Além disso, rola uma coisa chamada alta heteroplasmia. Basicamente, uma única mitocôndria pode guardar até 1000 cópias diferentes do seu próprio genoma. E boa parte desse DNA nem serve para produzir proteína, sendo que às vezes a mitocôndria até rouba DNA de fora num processo de transferência horizontal.
Do outro lado da moeda, a gente tem os cloroplastos, atuando como verdadeiros painéis solares da natureza. Eles pegam a luz do Sol e convertem em energia química. E diferente da bagunça que é a mitocôndria, o genoma do cloroplasto é super organizadinho e é o menor dos três. Tem só uns 110 a 150 genes num DNA circular bem estável. E vale lembrar, é exatamente aqui que rola a mágica da fotossíntese. É esse processo que sustenta o planeta, dando pra gente a comida e o oxigênio de cada dia. Seção 5. Trabalho em equipe genético. Bom, com as peças no tabuleiro, como é que esse trio trabalha junto para manter a planta viva? Se a gente olhar para essa tabela focada na planta modelo Arabidopsis, o abismo entre os genomas fica gritante. O núcleo tem lá seus mais de 38 mil genes. Já as organelas coitadas ficaram com as migalhas. O cloroplasto tem menos de 150 e a mitocôndria tem meros 57 genes. Aí a pergunta que não quer calar é: como essas organelas conseguem fazer um trabalho tão complexo com quase nenhum gene? A grande sacada é a transferência gênica endossimbiótica. Traduzindo do biologuês, ao longo dos milhões de anos, o núcleo bancou o CEO agressivo e foi absorvendo ativamente a grande maioria dos genes essenciais, que lá no começo eram das mitocôndrias e dos cloroplastos. Ele centralizou o poder para garantir o controle absoluto de tudo o que acontece na célula. E não tem exemplo melhor dessa parceria do que a Rubisco. A gente não está falando de qualquer proteína, não. É simplesmente a proteína mais abundante que existe na natureza inteira. Ela é absolutamente crucial, porque é a responsável por pegar o gás carbônico do ar para iniciar a produção de alimento da planta. E o jeito que a Rubisco é construída é uma obra de arte da evolução. A proteína tem duas partes. A parte menor é projetada e fabricada sob o comando do núcleo. Depois de pronta, o núcleo manda a peça lá para o cloroplasto. Chegando lá, ela se encaixa com perfeição na parte maior, que foi feita pelo próprio genoma do cloroplasto. É um trabalho em equipe literal e impecável, dividindo a engenharia que sustenta a vida na Terra. Aí a gente amarra tudo e volta lá para o começo. Aquele mistério abominável que tirou o sono do Darwin finalmente faz sentido. Quando a gente junta esse motor de 3 genomas com aqueles genes saltadores e as duplicações em massa do genoma, onde o DNA inteiro da planta dobra de tamanho e ganha novas funções, a gente tem a receita perfeita e explosiva que criou essa variedade infinita de flores que a gente vê por aí. Então, no fim das contas, a célula vegetal está longe de ser só um tijolinho verde. Ela é uma parceria simbiótica antiga, um universo inteiro de complexidade onde 3 genomas diferentes trabalham numa coreografia perfeita. Entender essa teia toda não só mostra como a evolução é fascinante, mas também joga luz sobre o verdadeiro alicerce da nossa sobrevivência. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Hoje a tecnologia de sequenciamento genético está mapeando esses genomas gigantes num ritmo absurdo, descobrindo coisas novas todo dia. Sabendo que a gente depende 100% dessa maquininha verde, a grande questão é: como dominar essas regras genéticas vai moldar o futuro da nossa comida, dos nossos remédios e da nossa vida aqui no planeta? Bom, o mistério já não é tão abominável, mas com certeza continua fascinante.